Por que Deus ainda não destruiu Satanás? Deus é santo, justo e odeia o mal. Ainda assim, por que Satanás continua vivo? Por que o Senhor permite que seu maior inimigo continue existindo e causando sofrimento no mundo? O Senhor é todo-poderoso e poderia fazê-lo desaparecer com uma única palavra, mas não fez. Ele permitiu que Satanás continuasse vivo. Mas por quê? É exatamente essa a pergunta que vamos explorar agora. A resposta não é simples, mas está claramente revelada nas Escrituras. Hoje, você vai entender por que Deus não eliminou Satanás, nem os anjos caídos, e vai mergulhar em um profundo entendimento sobre o plano eterno de Deus. Se você crê no Senhor, deixe um comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais revelações impactantes. Antes de se tornar inimigo de Deus, Satanás era um anjo, mas não um anjo qualquer. Deus desejou realizar algo extraordinário e, a partir de sua sabedoria infinita e amor absoluto, ele criou Lúcifer, a estrela da manhã. Seu nome significa portador da luz. Ele era um querubim, uma das criaturas celestiais mais próximas da presença divina. Lúcifer não era apenas belo, ele era o líder, aquele a quem os outros anjos seguiam. Ornado com pedras preciosas, transbordava sabedoria e refletia a glória celestial. Deus não havia criado o mal, mas sim a perfeição. Lúcifer foi feito para refletir a glória divina. No entanto, algo aconteceu dentro dele. Um pensamento silencioso brotou em seu coração: o orgulho. Cegado pelo próprio esplendor, Lúcifer permitiu que o orgulho o consumisse. Aquilo que um dia foi seu maior dom se tornou sua ruína. A beleza admirada por todos passou a ser a fonte de sua queda. E sua sede de glória foi aos poucos dominando tudo. Onde antes havia luz, as trevas começaram a se espalhar. Já não era suficiente para Lúcifer adorar e servir a Deus. Uma ambição desmedida nasceu dentro dele. Ele desejava ser adorado. Queria se exaltar acima do trono de Deus, ou até mais alto. E disse: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer deixou de buscar refletir a glória de Deus. Agora ansiava por sua própria glória. Esse foi o momento em que o equilíbrio foi rompido. Lúcifer deixou de ser servo e se tornou um rebelde, e não agiu sozinho. Ele convenceu 1/3 dos anjos a se unirem à sua causa. Seres criados para o louvor agora se rebelavam contra seu Criador. Assim começou a rebelião. Não foi uma guerra simbólica, foi real, espiritual, decisiva. Mas não se engane, essa não foi uma batalha entre iguais. Existe uma ideia equivocada que muitos aceitam sem questionar: a de que há uma luta eterna entre o bem e o mal, como se Deus e Satanás estivessem em pé de igualdade, luz contra trevas, céu contra inferno. Mas a Bíblia é clara: Deus não tem rivais. Não existe ser, nem na terra, nem no céu, que se compare ao Criador. Deus não está lutando para saber se vencerá. Ele já venceu. A falsa ideia de equilíbrio entre o bem e o mal não vem das Escrituras. É uma distorção originada da filosofia, do cinema e das histórias humanas, mas não do reino de Deus. Satanás não é o lado sombrio de uma balança cósmica. Ele não é igual em poder, autoridade ou glória. Ele é um ser criado, e nenhuma criatura pode se comparar ao seu Criador. Quando Lúcifer se rebelou, ele não se tornou um rival digno de Deus. Tornou-se sim um inimigo já derrotado desde o instante em que se afastou da luz. A guerra no céu e o destino de Lúcifer estão selados e registrados no livro do Apocalipse. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Satanás não veio sozinho, trouxe consigo um exército de anjos caídos. Mas de pé contra ele estava o defensor do reino, Miguel, o arcanjo, guerreiro da fidelidade, comandante dos exércitos celestiais e guardião do povo santo. Quando a rebelião eclodiu, Miguel se levantou. Com sua espada flamejante erguida, ele convocou os exércitos celestiais para defender o reino de Deus. Legiões de anjos fiéis se alinharam atrás de seu líder, prontos para a batalha mais decisiva de todas. E o resultado já estava escrito. Eles não prevaleceram, nem mais se achou lugar para eles no céu.
E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Foi lançado à terra, e com ele seus anjos foram expulsos. Satanás foi derrotado, e junto com ele, todos os anjos que o seguiram. Lúcifer nunca teve chance contra o Criador. O acusador foi expulso, e cada anjo que esteve ao seu lado perdeu seu lugar no céu. Deus não lutou, Deus não precisou pisar no campo de batalha. Foram os anjos leais, liderados por Miguel, que cumpriram sua ordem. Isso nos ensina algo profundo. Deus não precisa sequer se mover para vencer Satanás. Esse foi o julgamento inicial, o exílio. Expulsos do reino celestial, eles desceram à terra. E com Lúcifer caíram os anjos rebeldes. Aqueles que um dia brilharam na presença divina, agora caminham nas trevas, determinados a arrastar a humanidade com eles. Lúcifer passou a ser chamado de Satanás, o inimigo. No entanto, muitas vezes falamos sobre Satanás, demônios e anjos caídos como se fossem a mesma coisa. Mas não são. A Bíblia faz distinções claras entre eles, e nós também devemos fazer. Quem exatamente são os anjos caídos? São aqueles que um dia estiveram na presença de Deus. Foram criados em glória, habitaram o céu e se uniram à rebelião liderada por Lúcifer. Quando ele caiu, eles caíram com ele. Eles não perderam sua natureza espiritual, nem sua inteligência ou capacidade de agir. O que perderam foi o lugar no reino de Deus. Mas preste atenção, eles não se tornaram demônios. E então, quem são os demônios? A Bíblia não define explicitamente sua origem, mas uma coisa permanece clara. Demônios são espíritos desencarnados. São seres impuros que não pertencem nem ao céu nem à terra. Não possuem corpo físico, mas estão em constante busca por um. É por isso que Jesus expulsava demônios de pessoas possuídas, porque eles precisam habitar um corpo para agir neste mundo. No Evangelho de Lucas, quando Jesus liberta o homem possesso na região dos Gadarenos, os demônios que estavam nele suplicam: "Não nos mande para o abismo." Eles imploram para que lhes seja permitido entrar numa manada de porcos. Isso revela sua condição. São espíritos que vagueiam, procuram e possuem. Eles vivem em constante busca de habitação, pois sem um corpo não conseguem realizar sua maldade. Por outro lado, os anjos caídos não buscam corpos para habitar. Eles pertencem a uma ordem diferente. Eram originalmente parte da estrutura celestial e, mesmo após sua rebelião, mantêm uma hierarquia e uma organização. Eles não vagam aleatoriamente, são estruturados, estratégicos. O apóstolo Paulo deixa isso claro quando afirma: "Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Esses principados e potestades são os anjos caídos. Eles agem com planos claros, ocupando posições estratégicas. Seu líder, Satanás, ainda mantém o seu trono de trevas e não entregou sua autoridade. Compreender essa distinção é essencial. Enquanto os demônios atacam pessoas individualmente, os anjos caídos influenciam sistemas inteiros, governos, culturas, ideologias, estruturas políticas e sociais. Mas aí surge a grande dúvida: por que Deus permite isso? Por que não os destruiu imediatamente? Em vez de aniquilá-los, ele os lançou à terra. A partir desse momento, o céu deixou de ser o campo de batalha. Agora a luta ocorre aqui, entre nós. Há várias razões para isso, mas é importante entender uma verdade fundamental. Espíritos não morrem como os nossos corpos físicos. O próprio Jesus disse: "Deus é espírito." Quando Deus criou os anjos, ele os fez seres espirituais, ou seja, sem corpos materiais como os nossos. Por isso, eles não enfrentam a morte da mesma forma que os humanos. Satanás não pode simplesmente deixar de existir. Ele é um ser espiritual, e o mundo espiritual não segue as mesmas regras que o mundo físico. Mas há algo ainda mais profundo nisso tudo. Deus é perfeitamente justo. Em sua justiça infalível, ninguém é destruído sem antes passar por julgamento. O tempo deles ainda não chegou. Eles ainda não enfrentaram o julgamento de Deus, justamente porque foram criados como seres espirituais eternos. E por razões que pertencem somente ao Senhor, ele permitiu que permanecessem ativos por um tempo, até que o dia designado chegue.
Sim, até mesmo Satanás enfrentará o julgamento. Não por falta de provas contra ele, mas porque o julgamento faz parte da ordem divina. Julgar não é apenas punir, é declarar publicamente a verdade, é revelar diante de todo o universo a justiça perfeita de Deus. É por isso que o livro do Apocalipse fala sobre o grande dia do julgamento, um dia em que tudo será exposto e cada ser, tanto humano quanto angelical, dará conta de seus atos. Ninguém poderá dizer que não teve chance, que não foi ouvido ou que não recebeu um julgamento justo. Esse dia ainda não chegou, mas está escrito, ele virá. E então, por que Deus permitiu que Satanás continuasse vivo? Porque Deus não age como nós. Nós queremos soluções imediatas, queremos que o mal desapareça agora. Mas Deus não improvisa, ele age com propósito. Cada dia que passa, cada escolha que fazemos, cada luta que enfrentamos, tudo está sendo tecido dentro de um plano maior. Um plano onde a paciência de Deus não é sinal de fraqueza, mas de amor e justiça. Assim como Satanás foi lançado fora, ele também será julgado, e não escapará de seu destino. Mas esse destino será cumprido no tempo em que o juiz supremo decidir. Até lá, seguimos em frente, sabendo que a justiça está a caminho e que Deus, embora pareça demorar, jamais falha. Aqui está uma verdade fundamental. Deus não perdeu o controle do universo. Ele escolheu esperar até o julgamento final para que nós aprendamos a perseverar, a discernir e a confiar plenamente em sua justiça perfeita. Porque a vitória de Deus não se manifesta pela destruição imediata, mas pela redenção completa. Lembra de Jó? Satanás não pôde sequer tocá-lo sem antes pedir permissão. E mesmo quando Satanás agiu, Deus virou tudo ao contrário para sua própria glória. Isso nos mostra que mesmo no meio do sofrimento, Deus continua no comando. Nada escapa do seu domínio, nem mesmo o inimigo. Isso não é uma luta justa. Isso é autoridade absoluta. Deus é completamente soberano. Isso significa que não existe absolutamente nada fora do seu controle. Até mesmo Satanás, com todo o seu ódio, continua limitado aos limites que Deus permite. Mas uma pergunta que muitas pessoas fazem é: se Deus já sabia que Lúcifer se rebelaria contra ele, por que o criou? Existe algo que Deus valoriza mais do que a obediência forçada. Algo que ele colocou em todas as suas criaturas, até mesmo naquelas que mais se afastaram dele: a liberdade de escolher. O livre-arbítrio não é uma desculpa para o pecado, é uma marca do amor divino. Deus não criou máquinas, ele não nos desenhou como marionetes, nem programou seus anjos como robôs sem vontade própria. Pelo contrário, Deus desejou que todas as criaturas, cada uma delas, tivessem a chance de decidir. E sim, isso inclui Satanás, os anjos que o seguiram, e você e eu. A grande questão é: por que Deus deu liberdade mesmo àqueles que ele sabia que poderiam se rebelar? A resposta é profunda, mas simples. Porque sem liberdade não há amor. O amor não pode ser forçado, exigido ou imposto. O amor, por sua própria natureza, precisa ser escolhido livremente. Se Deus tivesse nos forçado a amá-lo, ele não seria um pai, mas um ditador. Foi por isso que, ao criar os anjos, Deus lhes deu livre-arbítrio. E quando criou a humanidade, fez o mesmo. Ele desejava um relacionamento verdadeiro, e não uma obediência vazia. Sim, isso significava correr o risco de alguém escolher se afastar, dizer não ao Criador. Satanás fez exatamente isso, e muitos outros também o fizeram desde então. Ainda assim, isso não muda o plano de Deus. Ele não retirou o presente da escolha, porque mesmo que exista rebelião, o livre-arbítrio continua sendo o único caminho que leva ao amor genuíno. Pergunte a si mesmo: de que valor teria sua fé se você não pudesse duvidar? Que virtude haveria na sua obediência se não houvesse a opção de desobedecer? E que significado teria o seu amor por Deus se você não tivesse alternativa? Deus não deseja seguidores que obedecem por obrigação. Ele anseia por filhos que o amem livremente, por escolha. E por isso ele permite que a liberdade exista, mesmo que às vezes isso traga dor. Mesmo quando Satanás se rebelou, Deus não revogou o livre-arbítrio que concedeu ao universo. Fazer isso seria negar sua própria essência, um Deus que ama livremente e chama sem forçar ninguém. É por isso que o julgamento ainda não chegou.
Até o último instante, Deus está dando à criação espaço para decidir. Ele espera, porque o amor verdadeiro sempre espera. O verdadeiro amor só pode florescer onde existe a opção de rejeitá-lo. Imagine, Deus concede livre-arbítrio às suas criaturas, mas quando uma delas usa essa liberdade para se rebelar, ele a destrói imediatamente. Isso seria justo? Isso refletiria o caráter de Deus? Agora chegamos a uma das questões mais delicadas sobre esse assunto. Deus pode retirar algo que ele mesmo deu, o poder de escolher? O livre-arbítrio não é apenas uma nota de rodapé teológica. Ele está no centro do plano divino. Se Deus tivesse destruído Satanás logo após sua escolha, estaria, na prática, anulando a liberdade que ele mesmo concedeu. Seria como dizer: você é livre, mas se não fizer exatamente o que eu quero, morre na hora. Isso não é liberdade real. Isso é manipulação disfarçada de escolha. É nesse ponto que muitos tropeçam. Esperam que Deus haja como um juiz humano. Punição rápida, justiça instantânea, problema resolvido. Mas Deus não pensa como nós. Sua justiça não é impulsiva. Sua santidade não responde por desespero. Deus não pune por impulso. Ele julga com propósito. Foi por isso que ele não destruiu Satanás nem os anjos que se rebelaram. Se tivesse feito isso, teria removido a possibilidade de que o livre-arbítrio tivesse qualquer significado. Qual seria o sentido de dar liberdade se toda escolha errada levasse à destruição imediata? Deus respeita até as escolhas que o ofendem. Isso não significa que elas aprovam. Significa apenas que ele permanece fiel ao seu design. Esse é um dos mistérios mais difíceis de compreender. A liberdade que Deus concede também pode levar ao caos. E mesmo assim, ele continua a concedê-la, porque seu amor não busca controlar você, busca transformar você. E essa transformação verdadeira só pode acontecer quando você escolhe Deus por convicção e não por medo. Se Deus tivesse destruído Satanás imediatamente, o restante da criação não teria aprendido nada. Haveria medo, mas não lealdade. Obediência, mas sem amor. Punição instantânea teria gerado silêncio, não santidade. Obediência forçada, mas não redenção. E Deus não quer um céu cheio de seres que obedecem por medo. Ele deseja um reino cheio de filhos transformados pela graça. Então, será que poderia haver um propósito oculto nisso tudo? Será que o próprio Satanás é uma ferramenta? Pode parecer uma ideia difícil de aceitar, mas ela está presente na Bíblia. E quando olhamos com olhos espirituais, algo profundo começa a surgir. Será que, apesar da sua rebelião, Satanás ainda cumpre um propósito dentro do grande plano de Deus? Não porque Deus aprove o que ele faz. Não é porque Deus concorda com o mal, mas sim porque ele é tão soberano que até aquilo que o inimigo planeja para a destruição, Deus transforma em instrumento para a sua glória. E o maior exemplo dessa verdade é Jesus. Desde o início do seu ministério, Satanás esteve presente, não como aliado, mas como obstáculo, como prova, como um fogo que refina. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E lá, durante 40 dias, Satanás o confrontou frente a frente. Ofereceu pão quando ele estava com fome, ofereceu fama, poder, domínio, tudo o que este mundo adora. Mas Jesus não vacilou. Ele respondeu com a Escritura: está escrito. Resistiu a cada tentação e permaneceu inabalável. E ao fazer isso deixou uma verdade clara: apenas ele era digno. Pois só alguém que vence a tentação pode carregar o pecado do mundo. Para nos salvar, Jesus precisou viver a vida que nunca conseguiríamos viver, e então morrer em nosso lugar, carregando sobre si os nossos pecados. Ao vencer as tentações de Satanás, Jesus se revelou o Cordeiro sem mácula. E se a tentação no deserto não foi uma interrupção do plano de Deus, mas sim parte essencial dele? Satanás achou que estava enfraquecendo Jesus, mas na verdade estava confirmando sua autoridade, provando que nem a fome, nem o poder, nem a glória mundana seriam suficientes para desviar o Filho de Deus do caminho. Mais adiante, já nos últimos dias de Jesus, Satanás reaparece. Dessa vez, ele mira no coração de Judas, o discípulo que trairia o Mestre, o homem que trocou o Messias por algumas moedas.
Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que fazia parte dos 12. Foi ele quem plantou a semente da traição. Guiou Judas até o momento em que levaria Jesus ao Calvário. Mas aqui está o que realmente impressiona. Como Jesus poderia morrer pelos pecados do mundo sem ser traído? Como haveria cruz sem traição? E como haveria redenção sem cruz? Mais uma vez, vemos Deus pegar os planos mais sombrios do inimigo e entrelaçá-los perfeitamente em seu plano eterno. Não porque o mal seja bom, mas porque Deus é capaz de usar até seu maior inimigo para cumprir sua vontade. Deus permitiu que Satanás continuasse existindo porque, mesmo com todo o seu mal, o diabo, sem querer, acabou servindo aos propósitos divinos. Isso, claro, não faz de Satanás um servo fiel. Pelo contrário, apenas prova que ele é um inimigo derrotado, que acaba contribuindo para o cumprimento daquilo que mais tenta impedir. E essa é uma lição para nós. Nada do que o inimigo joga contra você está fora do alcance de Deus. Nenhuma tentação, nenhuma traição, nenhuma dor. Tudo pode ser redimido, tudo pode ser usado, porque o propósito de Deus não tem falhas. Mesmo as coisas mais dolorosas que enfrentamos na vida servem a um propósito, ainda que pareçam sem sentido no momento. Nas feridas mais profundas, naqueles momentos em que você pensou, onde está Deus agora? Ele estava ali, usando até a sua dor como parte de uma história muito maior, uma história que você ainda não consegue enxergar por completo. Já passou por isso? Viveu algo que parecia injusto ou impossível de entender, mas depois percebeu que Deus usou aquilo para o seu bem? Compartilhe nos comentários. A sua história pode ser a luz que outra pessoa precisa, pode ser o encorajamento que alguém está buscando. Lembre-se, o inimigo pode ferir, mas Deus transforma. E há uma palavra que percorre toda a Bíblia, do início ao fim, uma palavra que define Deus além de seu julgamento, além de seu poder, além até do céu: amor. Jesus ilustrou isso de forma belíssima em uma de suas parábolas mais emocionantes, a história do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos. Um deles pediu sua herança antecipada e partiu. Foi para longe, gastou tudo de maneira irresponsável e chegou ao fundo do poço. Ainda assim, quando decidiu voltar, o pai não o rejeitou. Estava esperando, vigiando de longe, de braços abertos. Esse é o coração de Deus. E isso levanta uma pergunta profunda. Será que esse mesmo amor foi demonstrado aos anjos que caíram? Não sabemos ao certo. A Bíblia não especifica se eles podem se arrepender. Mas uma coisa vemos claramente: Deus não os destruiu. E isso diz muito. Se Deus fosse apenas justiça imediata, o juízo teria caído de forma instantânea, mas não caiu. Os anjos caídos foram expulsos, mas continuaram a existir. E isso só pode significar uma coisa: Deus escolheu esperar. É compaixão, paciência, amor? Talvez seja tudo isso junto, porque o amor de Deus não se limita àqueles que obedecem. Jesus disse: amem seus inimigos, para que sejam filhos de seu Pai que está nos céus. E acrescentou: ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e envia a chuva sobre justos e injustos. Deus não elimina automaticamente aqueles que falham com ele, porque seu amor não é baseado em desempenho. O amor de Deus transforma, e às vezes essa transformação exige espera. Até aqui, falamos sobre a paciência de Deus, sobre o seu amor que sabe esperar, sobre sua justiça que não age por impulso. Mas isso não significa que o juízo não virá. Deus não é indiferente ao mal. Ele não ignora a rebelião. Ele não deixa as coisas sem resposta. Em termos simples, Deus determinou um tempo para tudo, e o juízo final já está marcado com precisão eterna. A Bíblia é clara: Deus não poupou os anjos que pecaram. Em vez disso, lançou-os no inferno, presos em abismos de trevas, reservados para o julgamento. Eles estão reservados, não esquecidos, nem perdoados. Deus não executa juízo sem antes estabelecer o tribunal, e esse tribunal eterno já está preparado. O juiz é o próprio Cristo, e seu veredito será definitivo. No livro de Apocalipse, capítulo 20, João nos mostra uma cena que abala as estruturas da alma. O grande trono branco, os livros sendo abertos, todas as almas diante dele, cada uma julgada conforme suas obras. Esse dia não é uma metáfora, é uma promessa e também um alerta.
Satanás, seus anjos e todos os que escolheram as trevas no lugar da luz enfrentarão o juízo. Mas aqui vem algo que muda completamente a perspectiva. O fim não é apenas punição, é restauração. Deus não deseja apenas destruir o mal, Ele deseja restaurar a ordem. Ele quer purificar o que foi contaminado, consertar o que foi quebrado, curar o que foi ferido. O juízo de Deus é um ato de justiça santa. É o momento em que tudo o que estava escondido será revelado, tudo o que era torto será endireitado e todo joelho se dobrará. Esse dia vai chegar e Satanás não escapará. O inimigo que causou divisão, morte e destruição será derrotado de forma pública, eterna e definitiva. Depois de tudo que vimos, depois de entender por que Satanás ainda está vivo, porque Deus não o destruiu imediatamente e como tudo serve a um propósito maior, uma verdade precisa permanecer no seu coração. A vitória já foi escrita. Não estamos esperando para saber se Deus vencerá. Deus já venceu. Na cruz, Jesus não apenas venceu o pecado, ele derrotou o inimigo. Isso significa que Satanás já foi vencido. Ele apenas aguarda sua sentença final. O mundo pode parecer escuro, o mal pode parecer poderoso, mas tudo isso é temporário. Nada disso muda o resultado. Cristo reina, seu trono não se abala, sua promessa não falha. E você, se está em Cristo, compartilha totalmente dessa vitória, não como um espectador, mas como herdeiro, como filho, como parte do corpo de Cristo, que permanece firme enquanto o inimigo cai. O que começou com uma pergunta, por que Deus não destrói Satanás, nos levou a descobrir uma verdade ainda maior. Deus não destruiu o inimigo porque tinha um plano que revela seu amor, sua paciência, sua justiça e sua autoridade absoluta. E esse plano ainda não terminou. O juízo virá, a restauração será completa, o reino de Deus será estabelecido para sempre, e toda lágrima será enxugada. Não haverá mais morte, nem choro, nem dor, porque aquilo que Deus começou, Ele também vai terminar, e vai terminar em vitória. Amém. Se esse vídeo te ajudou a entender o plano de Deus, clique em curtir para que ele possa alcançar outros irmãos. E lembre-se de compartilhá-lo com quem você ama. Que Deus abençoe você e sua família.